Bom dia, gente. Primeiramente, a gente queria agradecer, em nome de todo mundo que está aqui na mesa, ao CGI, à organização do evento do Fórum, pela oportunidade da gente estar discutindo esse tema de retorno do direito concorrencial, proteção de dados, discriminação de preço e economia de dados. Em segundo lugar, queria só explicar um pouquinho como é que o workshop vai funcionar. Então, a gente tem aqui o Rafael Zanata, Vinícius Marques de Carvalho e a Ana Carolina Caran. Cada um deles vai falar por aproximadamente 15 minutos. Já vou introduzi-los para vocês conhecê-los um pouquinho melhor. E depois a gente vai abrir para perguntas. Como o Bruno acabou de comentar, tem duas formas da gente fazer as perguntas. Vocês podem fazê-las presencialmente aqui. Quem não estiver presencialmente por aqui também, claro, pode enviar as perguntas pela internet, por meio do aplicativo. E, enfim, façam uso do aplicativo, já que ele existe. A ideia desse painel, a discussão que a gente quer promover aqui, está um pouco relacionada com a interface entre esses, podemos chamar assim, microsistemas jurídicos de concorrência, proteção de dados, defesa do consumidor. Qual que é a relação entre eles? Qual que é a importância disso, tanto para a sociedade civil quanto para o setor privado? E como é que a gente lida com essa dinâmica? Então, primeiro, eu vou passar a fala para o Rafael. O Rafael está aqui representando a sociedade civil, em nome do IDEC, para ele explicar um pouquinho a visão da sociedade civil, contar um pouquinho da história também de como é que a gente chegou aqui com esse painel, com esse workshop hoje. Depois, o professor Vinícius ele é professor de Direito Comercial da USP e ele foi presidente do CAD, que é a Autoridade Concorrencial Brasileira. Então, ele vai falar um pouco da perspectiva do direito da concorrência, como é que isso se relaciona com o que a gente está discutindo aqui hoje. E depois, por último, vou passar a fala para a Ana Carolina Caran, que é diretora do DPDC, a Senacom, e aí a gente vai conseguir também ver um pouco essa última visão a respeito de defesa do consumidor, tá bom? Novamente, reiterando, façam uso do aplicativo das perguntas, tá bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Para quem não estava aqui 2 dias atrás, sou Rafael Zanata, do IDEC, líder do Programa de Direitos Digitais. Tive a oportunidade de falar na mesa de autoridade de dados pessoais. E agora, esse tema que eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido, né, Marcela e Vinícius, trazer. Eu sinto que a gente trabalha meio como desbravadores, assim, de tentando colocar a discussão do campo concorrencial, e eu nem sou um advogado de concorrencial, mas me fascina muito esse tema, dentro de fóruns que tradicionalmente não falam sobre esse assunto, né? E acho que a existência do painel per se já é um sucesso, assim, o fato de a gente introduzir a discussão, fazer essa penetração do tema aqui num espaço que é de governança da internet, já é o que a gente queria atingir, que é justamente friccionar, né? Fazer essa pergunta de por que precisamos ou não debater direito concorrencial e a interface. Eu tenho uma apresentação aqui para... Tem um passador, Bruno? Está aqui na mesa. Só para explicar para vocês um pouquinho de a gente alinhar um conceito básico do que são direitos digitais e por que existe esse interesse do IDEC, das ONGs, de fazer essa aproximação, né? Como? Tá. O IDEC, como eu falei para vocês, é uma ONG, não é um órgão de governo, então são pessoas que estão juntas trabalhando, né, para a promoção de defesas de direitos coletivos. É uma casa lá em Perdizes, em São Paulo, que tem vários níveis de atuação. Direitos digitais é um deles, mas a gente trabalha com alimentação, serviços financeiros, energia, direitos digitais, que é a minha área, mas também em campo de saúde e mobilidade urbana. Direitos digitais é um bicho que é muito esquisito para quem não é, talvez, de dentro da sociedade civil, porque é um discurso muito interno da própria sociedade civil, né, essa afirmação dos direitos digitais. O IDEC trabalha com uma ampla gama de atividades. Então, a gente faz pesquisa, mobilização, como é esse evento, audiências públicas, ACPs, um trabalho de monitoramento de agências reguladoras, textos de posição, policy papers. Então, é isso que tudo a gente chama aqui de incidência ou de advocacy. A gente lançou, e aí, isso que eu acho interessante, o IDEC tem um trabalho muito forte em proteção de dados pessoais, né?
Nós lançamos hoje o Antimapa da Privacidade, que é um guia popular para as pessoas entenderem como é que funcionam esses processos de coleta de dados, o que é essa economia de dados, quais são os riscos que as pessoas estão submetidas quando estão inseridas nisso. E a gente trabalhou muito fortemente na aprovação da Lei de Dados Pessoais, mas agora vem todo um trabalho, acho que de conscientizar mesmo, de deixar a população ciente do que são esses direitos e por que nós defendemos a afirmação desses direitos digitais. A gente está, então, agora, depois de vencida essa etapa de aprovar a legislação, trabalhando com campanhas educacionais básicas. Então, esse material serve para isso. A gente também começou, recentemente, um projeto de um podcast, que chama Cotonete, vou passar aqui. Teve o episódio 2 sobre democracia hackeada, teve um outro episódio sobre tecnologia e aplicativos de transporte, vai ter um futuro episódio sobre concorrencial para discutir os casos mais importantes, quem sabe com a Marcela, ou Vinícius, ou a Ana como convidados. E a gente precisa avançar nesse trabalho, né, de sair, acho que, um pouco dos fóruns muito técnicos e fazer mais coisas nesse sentido. Um diagnóstico muito grande, um problema muito grande é que, assim, na concepção geral de o que são direitos digitais, e aqui eu estou definindo muito amplamente como direitos fundamentais intrinsecamente relacionados ao uso das tecnologias e da internet, você tem essa divisão, né? São direitos civis, também são sociais, também são econômicos. O Marco Civil ele cristaliza isso tudo, né? Ele faz um apanhado geral desses vários eixos de direitos. E o Marco Civil faz a aproximação entre a proteção de dados pessoais e a concorrência, ao menos no nível principiológico, né, como objetivos da expansão e do uso da internet. Então, já existe ali, há 4 anos atrás, pelo menos um ponto de partida para a gente, colocado em termos de princípios, né, para a gente pensar a economia da internet, ou pensar as relações sociais e como elas são impactadas pela internet, por esses objetivos normativos. Então, o Marco Civil ele tenta alinhar a proteção de dados pessoais também com um conjunto de objetivos econômicos, como, por exemplo, o regramento de neutralidade de rede, mas também o estímulo à inovação e a defesa da concorrência na economia da internet. A Lei de Dados Pessoais, no meu entender, avança muito isso também, porque eu entendo, por exemplo, que processos de discriminação de preço avançados, que são estruturados a partir de uma coleta massiva de dados por meio de cookies ou outros processos técnicos, no qual tem que ter uma interação inicial de um usuário numa página, uma explicação inicial de como é que funcionam esses cookies e a obtenção do consentimento para tratar esses dados, deveria já explicar que, se isso tem uma consequência, a discriminação de preço, isso é uma finalidade do uso do dado. Ou seja, tem um debate que eu gosto muito, acontecendo nas revistas de direito do consumidor da Europa, que é como que a GDPR, né, a lei europeia, e, no meu entendimento, a lei brasileira também, coloca essa obrigatoriedade de quem faz a discriminação de preço muito avançada, explicar que o faz e explicar como sendo uma das finalidades do tratamento dos dados, né? Então, a pessoa teria mais, pelo menos em tese, ciência de que isso está acontecendo e ela poderia fazer escolhas de estar ou não naquele site de pesquisa de passagens, naquele site de viagens ou de aluguel de carro. O debate do antitrust, eu queria contar um pouco essa história, né, porque que nos chamou a atenção e a gente vem falando sobre isso há mais de um ano, conjuntamente aqui, pelo menos a Marcela, Vinícius e eu e outras ONGs que estão interessadas em fazer essa aproximação entre academia e sociedade civil. Bom, notoriamente você tem um debate colocado na mídia, nos veículos mainstream, sobre uma situação de insustentabilidade, ou seja, aquela promessa da descentralização econômica e de uma economia de internet híbrida, descentralizada, mais plural, não se mostrou concreta. O que a gente percebe hoje é uma concentração econômica na camada de aplicações de internet entre gigantes que se beneficiaram de efeitos dos mercados de dois lados, colocaram barreiras de entrada também, porque não é fácil você ser um player de inteligência artificial ou de economia de dados hoje, é uma barreira altíssima, e nos próprios veículos tradicionais de economia liberal, como o Fórum Econômico Mundial, a Economist, você tem uma sucessão de matérias dizendo, olha, é preciso um retorno, uma reinvenção, uma rediscussão de para que serve o direito concorrencial, para que serve o direito antitrust, como é que nós podemos mitigar os efeitos de concentração desses mercados. Mas aí já tem uma série de problemas que talvez o Vinícius vá falar aqui. Que mercado é esse, para começo de conversa, né? Como é que se define esse mercado, etc. O interessante desse debate é que a gente tem acompanhado, pelo menos uma literatura, e que eu citei alguns acadêmicos que a gente tem
acompanhado, que estão fazendo uma discussão muito incisiva, né, sobre um retorno aos objetivos do direito concorrencial, a uma análise sobre se o instrumental econômico criado nas últimas 5 décadas é suficiente e é adequado. O diagnóstico é que não, porque vem de uma formação de uma economia industrial que não é plenamente adaptável para as economias digitais e os mercados de dois lados. E tem uma galera mais incisiva, digamos, do campo mais progressista, que está fazendo uma conexão direta, quase num tom de alarme, dizendo, olha, se nós não resolvemos agora esse problema, o que está em jogo não é simplesmente a sustentabilidade econômica, é a própria democracia. Então, você pega os textos do Tim Wu e do Frank Pasquale, publicados agora recentemente, eles são muito categóricos nessa dimensão de que o que está em jogo é a democracia se a gente não resolver o problema da concentração desses mercados. O que a gente tem feito? Rapidinho. Então, a primeira iniciativa, lá em 2017, pensando assim, tudo bem, tem um debate acadêmico importante, tem um debate técnico super importante, mas o que seria, então, o papel da sociedade civil, o que nós poderíamos fazer? Né? Uma primeira articulação que nós fizemos no ano passado, por meio de uma ONG americana chamada Public Knowledge, uma conversa, né, em que nós pudemos avaliar o seguinte, bom, existe na sociedade civil brasileira uma articulação muito grande em direitos digitais, por exemplo, a Coalizão de Direitos na Rede é um exemplo muito claro disso, mas essa mesma comunidade tem uma inserção muito baixa nas questões concorrenciais. Se você pega, por exemplo, o caso do ato de concentração do GIC, lá do Gestora de Inteligência de Crédito, que é um grande caso de mercado de dois lados, uso de dados e economia digital, porque vai mexer com cadastro positivo. Ninguém participou daquele caso, das ONGs, né? O caso AT&T e Warner, pouca participação. Os casos mais emblemáticos que aconteceram no campo da discussão concorrencial brasileira, o que se percebe é que as ONGs estiveram muito ocupadas trabalhando com liberdade de expressão, proteção de dados pessoais, neutralidade de rede, mas não tiveram tempo, oportunidade de atacar e participar desse jogo, né? A barreira não é legal, não é que você não tem como participar porque existe um bloqueio, você não pode ser terceiro interessado, nada disso. É uma barreira de nível cognitivo mesmo. A gente tem um impedimento que bom, talvez nos falte manejar esse instrumental analítico, conhecer mais profundamente o direito concorrencial, ter um pouco mais de domínio conceitual e técnico para poder daí definir nossas estratégias de incidência. Como é que a gente participa num caso, como é que nós vamos defender teses como terceiro interessado, etc. Uma segunda iniciativa, voltar aqui, foi um evento na RightsCon com os parceiros do Intervozes, com a Public Knowledge, com o Vinícius e a Marcela, um evento no Canadá, em maio. Talvez um dos primeiros também painéis especificamente sobre concorrencial no campo na RightsCon, eu também não tinha visto. Acho interessante porque a RightsCon é patrocinada pela Google e a gente levou uma discussão de concorrencial para dentro do evento, né, então provocou essa fricção que eu acho muito saudável de você ter lá um grande player também promovendo uma discussão e ele ser objeto de discussão crítica. E anotei ali algumas dos nossos diagnósticos, não sei se está de acordo, Vinícius, mas me parece que assim, o que a gente tirou de lição daquele evento é, primeiro, uma preocupação de não entrar em soluções simplistas como simplesmente uma vocalização da defesa do direito concorrencial per se, né? O que tem chamado de hipster antitrust, ou seja, é cool de novo falar de direito concorrencial, queremos todos ser a nova fronteira do direito concorrencial. Uma compreensão muito séria com as especificidades desses mercados de dois lados e esse debate em torno da economia da atenção, né? Para usar aqui a expressão do Tim Wu. O que é essa attention economy, né? Como é que se estruturam esses mercados que disputam a nossa atenção, a atenção como recurso escasso, a atenção como algo sendo disputado. E se isso é um critério ou não para determinar mercado, etc. Uma preocupação da área acadêmica que a gente precisa acompanhar enquanto sociedade civil. A sociedade civil não pode ficar descolada desses debates, né? Um acompanhamento dos casos de andamento, que não são difíceis, né? Por exemplo, o caso do Facebook na Alemanha, e uma preocupação de fazer a formação da sociedade civil. E aí a gente, de fato, conseguiu começar isso, né? Essa preocupação com a formação foi o que nos levou a esse projeto piloto, em 2018, que é fruto muito da colaboração do Vinícius e da Marcela de querer estruturar isso e levar para dentro da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, que é um piloto com 10 aulas de direito concorrencial para fornecer um instrumental de compreensão, né, de como é que funcionam as condutas unilaterais, os atos de concentração, o trabalho do CAD, casos que já foram decididos. E é um curso que eu estou chamando aqui de participativo e enraizado, porque a ideia foi juntar
7 alunos da faculdade com 7 ativistas, isso é muito importante, né, para que seja mesclada a experiência dos ativistas de direitos digitais com esses estudantes que estão aprendendo sobre direito concorrencial, e que a própria discussão desses casos, que é feita nesse curso, seja feita também pela percepção dos participantes, né, de quem está no campo dos direitos digitais. Qual que é a ambição maior desse curso? É fazer com que esse grupo tenha daqui um ano, 2 anos, uma qualificação suficiente para atuar com bastante competência no CAD como terceiros interessados. Então, a gente está num trabalho super de formiga mesmo, montando os bloquinhos da capacitação para poder fazer com que as ONGs tenham a capacidade de atuar no mesmo nível profissional de um escritório de advocacia que atende essas empresas. E esse é um dos problemas, né? O debate está num clube muito pequeno, né, de participantes que também se separaram, porque a comunidade de defesa do consumidor é uma e a comunidade de defesa da concorrência é outra. Eles dialogam com autoridades distintas, clubes distintos, fóruns distintos, encontros distintos, e esse é um objetivo de aproximação. E o que a gente está pro horizonte, aí, para falar dessa experiência prática mesmo, a formalização dessa extensão universitária, né, na Faculdade de Direito. O IDEC apresentou um projeto ao FDD, ao Fundo de Direitos Difusos. É importante lembrar que os recursos do FDD, acho que 84% são compostos por multas e sanções do CAD, né, então tem uma retroalimentação importante, para fazer com que o IDEC ajude a promover uma capacitação de concorrencial com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, e uma constante mobilização dessa pauta no nosso circuito, ou seja, a reinserção da discussão na RightsCon, no IFF, etc. Então, o que eu queria trazer para vocês, eu não trouxe uma discussão muito profunda e verticalizada no nível acadêmico, mas eu queria dizer que a gente está fazendo coisas e que a gente precisa continuar fazendo essas mobilizações, porque não é tão simples quanto parece a união dessas pautas, tipo, trazer a interface entre proteção de dados pessoais, concorrencial e defesa da concorrência, acho que e defesa do consumidor. A gente está num processo de experimentação e aprendizagem, e eu fico o convite para quem quiser colaborar e fazer parte disso, trabalhar com a gente nessa futura atuação de impacto. Obrigado. Foi tão incrivelmente preciso em 15 minutos que eu estou quase emocionada. Você quer o microfone? Vou passar agora a fala para o professor Vinícius. Oi, gente. Bom dia a todos e todas. Só tirar isso aqui. E queria agradecer o convite, agradecer o Rafael, a Marcela, a Ana Carolina, por propiciar para a gente esse evento e esse debate que a gente vai ter aqui hoje. Eu já fiz algumas apresentações ou palestras sobre esse tema da volta da defesa da concorrência como um instrumento importante, principalmente em decorrência da economia digital e do surgimento desses mercados que, enfim, comportam algumas características comuns, pelo menos em boa parte desses segmentos, quando pelo menos a gente fala das empresas, das maiores empresas envolvidas, né, que são o fato de que essas empresas estão envolvidas no modelo de negócio de plataformas digitais, com externalidades de rede para todos os cantos e todos os lados, escala de dados e escopo de dados e os dados pessoais como um insumo essencial dessa história toda, né? E toda vez que eu vou para esses eventos, eu fico pensando, bom, qual que será que é a melhor forma de entender e de passar essa mensagem sobre o que está por trás dessa história da volta do antitruste, né? Tem uma frase que me ocorreu agora de um escritor francês chamado Marcel Proust, que ele diz que a gente está condenado a viver da nostalgia das opções que a gente não fez, né? Talvez esse momento seja bem, essa frase venha bem a calhar no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, mas
tem um fato importante aqui, o que é essa nostalgia do antitrust? A gente precisa entender isso com alguma precisão, para a gente não correr o risco de viver, né, acalentando essa nostalgia, o que seria se o antitrust voltasse a ser como era antigamente e como que, de repente, isso poderia ser uma redenção no nosso cenário aqui envolvendo a economia digital. Quando a gente fala do hipster antitrust, da volta do antitrust como era aplicado lá no passado, tem duas discussões aqui, né? O primeiro é como era aplicado, precisa entender como era aplicado, né? E segundo o que aconteceu em decorrência dessa aplicação lá atrás, né? Basicamente, quando a gente fala de defesa da concorrência, a gente está falando de algo que é o seguinte: eu tenho que criar uma teoria do dano em relação a uma determinada estratégia empresarial. Ou seja, eu tenho que olhar para determinada estratégia empresarial, que pode ser uma fusão, uma aquisição de empresas, ou uma conduta que essa empresa esteja fazendo sozinha no mercado ou em parceria com seus concorrentes, e tenho que, a partir da análise dessa conduta, extrair os possíveis efeitos anticompetitivos dessa conduta, né? O antitrust lá de trás, esse chamam que, pejorativamente, na verdade, as pessoas chamam, nada contra os hipsters, mas a ideia de falar hipster antitrust foi uma ideia de um carimbo pejorativo, né? As teorias do dano, elas eram formuladas mais ou menos do seguinte modo: se eu tenho uma empresa com uma certa posição dominante no mercado, que tem um comportamento, nesse sentido amplo, que gera algum dano aos seus concorrentes, é suficiente para que eu diga que esse comportamento, essas duas etapas são suficientes para que eu diga que esse comportamento ele tem que ser visto como um comportamento ilícito, do ponto de vista concorrencial. Em linhas gerais, assim, essa é a visão que se tinha desse antitrust antigo, né? E durante um período, esse tipo de visão foi razoavelmente hegemônica nos Estados Unidos até a década de 60 do século passado. Pergunta número 1. Isso impediu, essa aplicação do antitrust desse modo impediu que as empresas se concentrassem, ficassem cada vez maiores, tivessem cada vez mais posições dominantes no mercado, ou seja, isso impediu a concentração do poder econômico? Não. A concentração do poder econômico aconteceu do mesmo jeito no auge dessa aplicação mais dura do direito concorrencial nos Estados Unidos, né? O que leva a uma discussão sempre bem-vinda de que a discussão sobre antitrust como uma forma de intervenção do Estado, ela nunca pode vir desamarrada ou deslocada de uma discussão sobre uma intervenção regulatória mais firme, muitas vezes, né? E se vocês quiserem, na hora do debate, a gente pode até discutir como isso se aplica, por exemplo, na discussão sobre, o Rafael que citou, não fui nem eu, mas a discussão sobre o AT&T Time Warner, por exemplo, né? Esse debate entre regulação concorrencial, uma regulação que prevê determinados objetivos para aquele setor, como, por exemplo, a proibição da propriedade cruzada entre programadores e operadores de TV por assinatura. E
a aplicação do direito antitruste, ela pode muitas vezes ser algo que tenha uma aplicação harmônica, e essa harmonização ela é importante. O que foi o direito antitruste depois dessa fase inicial, né? As teorias do dano passaram a ser construídas de outro modo, né? Então, você tinha que ter a posição dominante, né? Uma empresa ter uma participação de mercado elevada. Esse era o primeiro pressuposto para você identificar se a conduta dela podia gerar dano à concorrência, era uma empresa ter uma posição dominante. O segundo é a etapa de avaliar se o comportamento dela, e não só a posição dominante em si, mas ela está exercendo algum tipo de comportamento, de conduta que está gerando dano aos seus concorrentes, ou à concorrência como um todo, né? E, em terceiro lugar, e aí é o que muda um pouco a chave, se há justificativas ou eficiências decorrentes desse comportamento que são benéficas ao mercado como um todo, à concorrência como um todo, numa visão de mais médio e longo prazo. Se dessa equação entre eficiências e eventuais danos, a soma, enfim, dessa equação dá um valor positivo pró-eficiências, esse tipo de coisa, a conduta não seria sancionável do ponto de vista antitruste. E aí, saindo desse nível maior, a grande discussão que começou a acontecer a partir da década de 70 e 80 em diante entre os progressistas e conservadores, que peso que você coloca mais na balança, né? Se você coloca mais peso para as eficiências, se você coloca mais peso para esses eventuais danos, sempre a partir da criação de uma teoria do dano para casos concretos, né? As disputas elas se dão muito em torno de casos concretos, né? Situações específicas que acontecem de um comportamento empresarial ou de uma fusão, em que você formula essas teorias e tenta fazer esse balanço. E as disputas entre progressistas e conservadores se deram um pouco dentro desse espectro, digamos assim, né? O que essa volta do antitruste antigo traz é a ideia de que, olha, talvez a gente tenha que olhar mais para essas configurações de mercado no ambiente da economia digital, e é o ambiente da economia digital que traz essa discussão de volta. É muito difícil você fazer o debate do hipster antitrust sem fazer o debate da economia digital. O que essa discussão traz é, olha, é necessário avaliar se a gente não precisa garantir o processo competitivo como um todo. Esquecer um pouco esse debate sobre eventuais eficiências, justificativas econômicas que possam validar, digamos assim, determinadas condutas, e ir para um debate só sobre se aquela conduta daquela empresa especificamente está gerando algum dano ao processo competitivo, né? Esses danos, eles viriam de onde, né? Eles viriam, por exemplo, e aí eu estou, enfim, pensando um pouco nas coisas que o Tim Wu fala, por exemplo, esses danos viriam eventualmente de uma conduta de uma grande empresa no mundo aí da internet que eleve as barreiras à entrada nesse mercado. Então, digamos que uma determinada empresa que tem a posição dominante ela sempre é importante, mesmo nessa visão mais antiga, digamos assim. Ela tem uma posição dominante e ela tem ali, está numa plataforma de múltiplos lados, e sendo que de um lado dessa plataforma, um desses lados da plataforma, o preço para o consumidor, vamos esquecer a discussão de dados pessoais um pouco por enquanto, mas o preço para o consumidor ter acesso
aquelas comodidades oferecidas por aquela plataforma é zero, ele não paga nada para poder ter acesso àquilo, a princípio, em dinheiro. E, de outro lado, essa plataforma ofere receitas, por exemplo, de publicidade. Né? A gente está falando, nesse exemplo que eu estou dando, a gente inclui um monte de gente aqui, certo? E aí, digamos que essa plataforma tem a posição dominante nesse mercado, nesse lado do mercado, em termos de faturamento com publicidade na internet, se a gente definir esse mercado separado da publicidade em televisão, por exemplo, o que já é uma discussão, né? Se existem esses dois mercados ou se esse mercado não é um só. Mas digamos que essa empresa comece uma política de falar assim, olha, eu vou dar um desconto para quem fizer anúncios publicitários só na minha plataforma. Numa visão atual, mais recente do antitrust, alguém ia olhar para isso e ia falar, não, tá, posição dominante, gera dano aos concorrentes, porque os concorrentes, eventualmente, com menos poder econômico, teriam dificuldade de oferecer esses tipos de desconto. Então, ele tende a aumentar a participação dele de mercado com isso, certo? Porque ele vai oferecer mais desconto, mais gente tende a anunciar na plataforma dele. E terceiro, vamos ver aqui o que ele alega em termos de eficiências econômicas que ele está criando. Vamos ver o que ele diz que, na verdade, vai gerar mais bem-estar para o consumidor como um todo, é esse tipo de conduta dele. Né? Porque ele pode alegar, inclusive, que quanto mais gente estiver fazendo publicidade na plataforma dele, como ele consegue ter um algoritmo que, tendo mais dados, consegue oferecer os produtos que diretamente vão gerar vão atender melhor os desejos do consumidor, isso é uma eficiência desse tipo de política. Não estou dizendo que tá, gente? Estou só soltando um argumento aqui possível. Atualmente, a gente estaria fazendo essa discussão assim. Quem vai ter um olhar mais hipster para essa história vai dizer, não, para na etapa anterior. Para na etapa anterior e vamos ver se de fato gera algum dano ao processo competitivo. Gerou, o cara não vai poder fazer política de desconto desse jeito, que é um desconto por exclusividade. E ponto final, se o cara já tiver começado a política, ele vai ser multado, senão ele vai... Eu não vou respeitar meu tempo, pelo visto, né? Senão ele não vai ser multado. Ele vai ser multado ou vai ter que parar a conduta, e se ele não tiver começado ainda, ele só para, ele só não faz. Né? Então, na prática, essa discussão, de um jeito bem, enfim, esquemático, que está por trás desse debate. E é bom a gente ter isso claro, porque se a gente não tiver isso claro, a gente não vai saber quais são os limites desse próprio movimento. Né? E vamos ficar vivendo dessa nostalgia do que poderia ter sido e tal. Ou seja, mesmo dentro dessa lógica que sai dos parâmetros atuais do que seriam os progressistas e os conservadores dentro do antitrust, puxando um pouco mais pro algo fora dessa casinha, mesmo dentro dessa lógica, alguns limites vão estar presentes para o direito da concorrência. O primeiro limite a gente sempre vai estar lidando com um comportamento empresarial concreto. Sempre. Vai ter que estar olhando e falando, não, mas o que eu estou olhando? Eu estou só olhando para uma empresa grande num mercado? Se você vê um problema com o fato de uma empresa ser grande num mercado, a solução não vai ser o antitrust, mesmo você sendo hipster. Nesse sentido que eu estou falando. Vai ser a regulação, a estatização, dependendo dos pontos de vista que cada um tenha. Né? Então, assim,
você vai ter que detectar o comportamento empresarial. E esse comportamento empresarial vai ser uma conduta, como esse exemplo que eu dei para vocês agora, como uma fusão, por exemplo. Ah, sim, a empresa A está comprando a empresa B. Então, o meu gatilho foi acionado. Né? Então, isso está pressuposto. O segundo pressuposto, que mesmo nessa visão também tem que estar presente, é a ideia de posição dominante. É a ideia de que eu não sanciono uma empresa por um comportamento se ela for uma empresa que não tiver posição dominante. Posição dominante, pela lei brasileira, é uma empresa que tem pelo menos 20% de participação de mercado, o que gera um novo desafio, que aí é um desafio para esse modelo também, né? Porque, dado que a posição dominante é um elemento muito central e só falta uma etapa para eu dizer que tem um problema, segundo essa visão, numa determinada conduta, como é que eu defino o mercado aqui? Né? Eu dei um exemplo agora, falando, bom, se a gente pegar o mercado de publicidade online como um mercado, você sabe as empresas que eventualmente têm 20%, 30%, 40% de market share nesse mercado, de participação de mercado. Se você falar, não existe um mercado de publicidade online, existe um mercado de publicidade. O sujeito lá escolhe entre fazer uma publicidade na internet e fazer uma publicidade na televisão, é um mercado só. Aí se você pegar o faturamento das empresas, você vai diluir a participação de mercado delas, das empresas que atuam no mundo digital, né? Então, e várias delas estão nos dois. Tem isso também, né? Você não entra num programa de televisão que você vai assistir no YouTube que não vai aparecer uma publicidade de 30 segundos antes ali, né? Então, tudo isso acaba gerando um encargo enorme de discussão. O que é um mercado relevante, né? No caso AT&T Time Warner, por exemplo, e aí eu encerro, a defesa de quem falou que a operação não era um problema era basicamente dizer, olha, não existe mais um mercado de canais de televisão fechados. Né? Não existe esse mercado, né? Na verdade, todos os OTTs aí, Netflix da vida, Video on Demand, todo mundo compete. Então, a participação de mercado dilui muito, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme, e aí eu encerro, para a gente saber exatamente que ônus que nós estamos nos impondo, né, e do que a gente está falando quando a gente pede essa volta do antitruste. Porque não é a volta do antitruste, né? O antitruste está aí, sempre esteve aí e tal, é a volta de um determinado modelo de antitruste, né? E a gente precisa saber exatamente do que a gente está falando. Eu tenho feito até esse esforço de tentar voltar nas decisões antigas da Suprema Corte norte-americana durante esse período, para entender melhor, né, o que isso significa aplicado ao mundo atual, né, qual o impacto que isso tem, né? Será que a gente pode se apoiar nesse tipo de modelo ou não, né? Será que a discussão é uma discussão mais relacionada ao debate sobre regulação e concorrência e tentar investir num debate mais regulatório, né? Enfim, são essas questões que eu deixo para vocês, para a gente discutir no debate, e queria agradecer novamente. Obrigado. Está funcionando? Bom dia a todos. Queria agradecer a organização do evento por nos fazer esse convite. Eu acho que é de extrema importância, né, trazer o governo para essa discussão, né, Rafael, ainda mais no momento em que a gente vê
inovação do direito, uma evolução dessa modalidade tecnológica no nosso mercado de consumo. E quando eu escuto algumas coisas, principalmente vindo do INDEC, que tem essa relevância na defesa do consumidor no Brasil, me chamam bastante atenção. Para quem não conhece, a Secretaria Nacional do Consumidor é um órgão do Ministério da Justiça. É lá que a gente traça toda a diretriz de política pública para tentar aí proteger as relações de consumo no nosso país. E acredito que já tenha sido falado isso, foi de lá que nasceu a Lei de Proteção de Dados. Então, esse projeto foi elaborado lá com muita preocupação de como essas inovações iriam impactar no mercado, em especial nas relações de consumo. E uma das coisas que mais me chama a atenção, desde quando assumi o cargo de diretora no departamento, né, que é um departamento da Secretaria, eu sempre falo como que nós, da defesa do consumidor, vamos passar a tratar essas inovações tecnológicas. Como que a gente vai passar a tratar o marketplace? O que é isso? O que é proteção de dados numa sociedade que a gente fornece nosso CPF para realizar uma compra? O que é proteção de dados quando qualquer tipo de cidadão fornece o seu endereço, o seu nome, a qualquer site que nos questiona? Então, eu tive uma sensibilidade muito grande quando a gente começou essa discussão e parava para pensar como que a gente conseguiria proteger os nossos consumidores. E a gente tinha discutido isso muito no nosso Congresso Nacional, quando a lei estava tramitando lá, e uma das coisas que a gente pôde falar, e a gente tratou muito em relação à publicidade, o que seria essa publicidade, como que nós conseguiríamos fazer o controle das publicidades quando elas chegam de forma praticamente que obrigatórias para o consumidor. Você faz hoje uma pesquisa no seu celular, no Google, por exemplo, querendo um livro, de repente, quando você abre o seu Facebook, aquele livro está lá. Você fala, gente, mas eles estão lendo o meu pensamento agora, né? Como assim que eles sabem o que eu estou pensando? Como que esse é tratamento de dados? E eu acho que esse tema é realmente muito sensível. A gente parte do pressuposto que o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Nem se falava direito sobre internet no Brasil. Falar de compra virtual, compras online, como? O que é isso, né? E hoje a gente já tendo informação de que o comércio eletrônico já está superando as vendas físicas. Então, realmente é um assunto que ele é muito instigante, né? Que ele faz com que a gente se debruce cada vez mais para poder entender um pouco quais são as necessidades, seja de regulação, seja de punição por meio de processo administrativo, quais são as formas que o governo pode interferir sem que a gente prejudique o mercado, os avanços tecnológicos, né, que era o que a gente sempre nos questionava, acho que o Rafael deve ter escutado muito, nossa, mas vocês estão defendendo a lei de proteção de dados, vocês vão prejudicar o crescimento do mercado, como que vai ser isso? O mercado não vai ter mais direito ao acesso de informação. E eu acho que vai muito além do que apenas o direito à informação, né? Eu acho que o direito à privacidade, a gente, enquanto indivíduo, nosso direito de escolha, eu acho que ele tem sempre que ser protegido, sim. Eu acho que é papel da gente, enquanto Estado, buscar essa proteção. Mas me pediram para vir falar da nossa experiência em relação a Geoprice e Geoblock. Eu não sei se os senhores já ouviram falar, mas é uma prática que algumas empresas estavam praticando, em especial aquelas empresas vinculadas ao turismo aqui no Brasil, que o departamento instaurou um procedimento administrativo por meio de uma denúncia de uma outra empresa, falando que, acho que eu posso falar o nome, que o processo é público, a Decolar, ela estava fazendo a seguinte prática. Ela pegava a informação de localização do consumidor e, a partir do momento que ela identificava aquela localização, ela estipulava o preço para aquela localização e, em algumas situações, ela bloqueava a venda para outras pessoas de diversas localidades. Por exemplo, na Copa do Brasil, na Copa do Mundo, aconteceu isso muito aqui no Brasil. Quem morava na Argentina tinha um preço X para poder fazer a compra de um pacote de turismo, e quem morava no Brasil tinha um outro preço. E como que a gente conseguiu identificar que havia essa prática abusiva, né, junto com aquele fornecedor? A gente começou a seguir a forma de venda dela.
A gente fez acho que foi uma força-tarefa realmente, junto às empresas e os fornecedores da Argentina, que eles faziam, na mesma hora que a gente entrava aqui no Brasil para poder fazer o controle do preço daquele pacote de viagem, aqui no Brasil, junto com o cartório, né, para a gente poder fazer da fé pública aquela fiscalização, e acionamos o órgão de defesa do consumidor da Argentina para que eles fizessem esse controle junto conosco. E a gente pôde constatar realmente que houve essa discriminação por parte dessa empresa, de que através dessas informações, dessa geolocalização dos consumidores, eles faziam essa discriminação. E aí a gente pôde identificar que, além disso, Rafael, eles estavam utilizando os dados dos consumidores que se cadastravam naquele momento da compra para poder fazer ofertas. Então, eles ofertavam produtos, pacotes de serviços diretamente, ou seja, vinculado para aquele tipo de público. Se eu era uma consumidora que viajava para o Nordeste, tinha hábito de viajar para o Nordeste, ele passou a me oferecer tipos de pacote que me atendiam, segundo eles, né, obviamente, atendiam às minhas necessidades. E botavam um preço de acordo com a classe social do consumidor. Essa era a forma de tratamento de dados que aquela empresa estava dando para o cidadão brasileiro. Isso foi extremamente questionado tanto pelo Ministério Público, por toda a defesa do consumidor, porque isso acho que foi um caso, né, um case que a gente teve como destaque de como as empresas poderiam tratar os dados dos consumidores e, a partir do momento desse tratamento de dados, fazer com que os seus serviços seriam direcionados da forma que eles entendessem que aquele consumidor merecia. E, lógico, que isso viola o nosso Código de Defesa do Consumidor, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor não admite nenhum tipo de discriminação. O tratamento deve ser igual nas contratações das relações de consumo. E chamou muita atenção, né, do governo brasileiro, não só do governo brasileiro, mas isso aí foi uma matéria que se espalhou por todo mundo, dessa prática. A gente conseguiu identificar que outras empresas em outros países também estavam praticando essa prática abusiva de mercado, e com base nos dados, que eu acho que é o mais sensível de tudo desse processo que a gente conseguiu identificar, era como que o mercado estava tratando os dados dos seus consumidores. Quando a gente começou a discutir muito sobre essa proteção, né, de dados, qual que era a necessidade real, a gente sentiu essa sensibilidade de virar e falar assim, como que a gente vai chegar na conclusão efetiva de, por exemplo, o que aconteceu no caso do Facebook, que nós também estamos investigando, desse vazamento de dados. O que o Facebook fez com dados dos consumidores? Para quais empresas que ele repassou esses dados dos consumidores? Qual é o tratamento que essas empresas que obtiveram os dados dos consumidores vão ter de benefício? Eu acho que essa é a nova forma que nós que tratamos, né, que fiscalizamos a empresa junto com os PROCONs, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, as entidades civis, nós temos que passar a entender e trabalhar junto com o mercado e saber qual que é esse tratamento, como esse tratamento pode impactar na concorrência. Porque, a partir do momento que essa empresa tem os dados do consumidor, ela consegue, sim, prejudicar a concorrência, porque eu sei como direcionar o meu produto. E eu acho que o CAD precisa realmente entrar nessa discussão junto conosco. Quando o Rafael fala que a defesa do consumidor tem que andar de mãos dadas com a defesa da concorrência, eu acho que tem mesmo, Rafa, e a gente tem se aproximado cada vez mais do CAD para tentar entender como que a gente consegue assessorar. A gente tem a prerrogativa de fiscalização, de estudo do mercado, para poder entender essas peculiaridades. E eu acho que só por meio realmente do diálogo, para a gente saber como que a gente consegue assessorar isso aí. E a gente tem visto cada vez mais práticas abusivas de fornecedores. A Amanda, Flávio, Rafael, chegou e falou uma coisa interessantíssima numa dessas palestras dela. Ela chegou, até foi em Belo Horizonte, ela virou e falou assim, Carolina, eu pousei em Belo Horizonte, o Facebook, bem-vindo a Belo Horizonte, existem vários restaurantes renomados na Redondeza. Quem falou que eu quero saber de restaurante? Quem falou que eu estou com fome? Quem falou que eu quero que o Facebook saiba que eu estou em Belo Horizonte e me oferta um tipo de produto e de serviço?
E eu acho que essa prática, essa política de mercado que a gente precisa se debruçar. Isso realmente é uma violação? Isso realmente o consumidor não quer receber ou ele quer receber? Eu fui devidamente informado de que isso iria acontecer? Porque quando a gente acionou o Google em relação a eu realizar uma pesquisa e imediatamente receber aquele produto, aquela oferta daquele produto, sabe o que eles me mandaram? Um contrato. Um contrato que nós virtualmente assinamos. E lá nesse contrato, quando, por exemplo, a gente vai fazer um e-mail, a gente aceita receber publicidade, a gente aceita receber uma oferta. Mas quais consumidores que leram aqueles contratos? Quais consumidores que se debruçaram nas cláusulas contratuais que estão ali, que vocês permitiram que os dados de vocês sejam acessíveis a outros fornecedores? Eu acho que essa responsabilidade ela não pode ser só do governo ou só da academia. Essa responsabilidade ela tem que ser de toda a sociedade. A gente também tem que saber o que a gente vai cobrar e o que a gente quer do mercado. Quando a gente passa em branco de um contrato como esse, como que a gente vai reclamar depois? Sendo que a gente quer ali imediatamente, né, na ânsia, ter acesso a algum tipo de serviço, e a partir daí a gente não para pensar quais são as consequências daquele serviço que a gente está idealizando no mundo virtual, que realmente é um mundo ilimitado. É um mundo que a gente tem muito pouco controle sobre ele, inclusive de fiscalização. Então, eu acho que toda a sociedade ela tem que estar cada vez mais unida e cada vez mais atenta a esse tipo de prática para que a gente consiga combater. A gente teve há pouco... na reunião da ONU, e um dos questionamentos que fizeram para o nosso ministro de Estado da Justiça foi quais são as ações que o governo brasileiro estão adotando para poder fazer o controle da internet. Aí o ministro veio me questionar: doutora Carolina, o que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor está fazendo? Aí eu olhei e falei assim: ministra, além de fiscalizar e receber denúncia, como que a gente vai fazer esse controle do mundo virtual? Como que eu vou fazer o bloqueio da internet ou de um site que, teoricamente, não cometeu nada de ilícito, porque o consumidor aceitou aquilo ali? Então, acho que é um tema realmente muito sensível, que a gente precisa realmente debater cada vez mais, para poder entender quais são os anseios da sociedade, quais são os avanços tecnológicos e quais são as comodidades que esse setor traz para a nossa vida, né? Porque todo mundo hoje em dia quer coisa imediata. Quando a gente compra, a gente quer para ontem. Quando a gente quer fazer uma pesquisa, a gente quer fazer uma pesquisa para ontem. A gente quer a resposta agora. O que eu não sei, eu entro no Google aqui, faço uma pesquisa e já obtenho uma resposta. Mas qual é a contrapartida que eu, enquanto cidadão, enquanto consumidor, eu vou ter para obter essas facilidades, esses acessos? O Poder Judiciário acabou de julgar, falando que quando eu for realizar uma compra virtual, eu não tenho mais obrigação de fornecer o meu CPF. Mas se eu não forneço meu CPF, o que acontece? Eu não consigo realizar a compra. Não é assim? Em especial nas passagens aéreas. Então, qual que é o limite que nós, enquanto cidadãos, nós vamos ser obrigados a ter para ter os nossos dados, os nossos direitos à privacidade protegidos? Eu acho que isso é uma contradição que a gente precisa, sim, pensar, a gente precisa se debruçar. A gente, da defesa do consumidor, obviamente, prioriza o direito à informação. Acho que o direito à informação é princípio basilar, está no nosso artigo 6º, não é à toa, né, o nosso artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, como princípio básico, né, como um direito básico do consumidor, porque eu acho que, a partir do momento que nós temos a informação do que a gente está assinando, do que a gente está contratando, a gente tem o direito de escolha, que eu acho que é o primordial do direito à concorrência, é dar escolha para o consumidor, é deixar com que o consumidor ele saiba o que ele está recebendo e que ele escolha o que ele quer receber. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa refletir, assim, porque quando me é imposto alguma coisa, quando me é colocado como obrigatório, a coisa passa a ficar um pouco mais fora do que nós, a defesa do consumidor, concordamos. E a gente precisa também ter uma análise de qual que é o impacto que essas publicidades nos causam, porque a oferta ela vem exatamente para nos seduzir, para fazer com que a gente queira consumir. E quando a gente começa a receber aquele link, né, que não para de piscar na nossa cara, quando a gente entra em algum site
que a gente não pediu aquela publicidade. Por exemplo, a gente entra ali no YouTube, de repente, no meio do seu vídeo, vem uma publicidade daquele produto que você, como eu disse, já havia pesquisado. Qual que é o limite disso aí? Aonde que isso infringe o CDC? E qual que é o efeito disso nos consumidores? Eu acho que é esse reflexo que a gente tem que passar a fazer, sabe, Rafa? Ainda mais o IDEC, que, como eu disse, tem essa relevância de estudo, de demonstração do reflexo social para o Estado. Eu acho que a gente precisa começar a se debruçar nisso para poder pegar essa proteção de dados, pegar quais que são os avanços sociais que a internet tem trazido para o nosso dia a dia e qual que é o desejo do cidadão. Eu acho que a gente precisa fazer esse triângulo para poder entender um pouquinho sobre as nossas necessidades. Obrigada. Bom, gente, agora eu queria abrir para perguntas. Também não sei se a gente recebeu perguntas por meio do aplicativo, para a plateia que conseguir discutir com os painelistas. A gente já tem uma pessoa. Tá. Temos uma, sim, aqui já pelo aplicativo. Eu vou passar, essa na verdade são duas, eu vou passar a primeira, passar para ele, depois a gente manda a segunda. Não tem identificação, foi uma pergunta para a mesa. Tá, a pessoa pergunta, diz assim, ela foi mencionado que o Código de Defesa do Consumidor data da década de 90. Como foi exposto pela mesa, as relações de consumo sofreram alterações desde então, em função do avanço tecnológico, da recém-aprovada Lei de Proteção de Dados, etc. Há previsão de reformulação ou atualização desses mecanismos de defesa do consumidor, como o código, o saque, etc.? Meu nome é Jonas, eu sou repórter da Agência Brasil, aqui cobrindo o fórum. Queria entender, na verdade, assim, acho que ficou claro na fala, mas talvez pelo pouco tempo, queria entender melhor o que cada um e cada uma acha de instrumentos que podem ser usados. Ou seja, ok, a gente já sabe que é uma situação nova, a gente sabe que tem uma série de novos desafios, mas queria saber a opinião de vocês, assim, ok, há algum instrumento do antitruste tradicional que pode ser usado ou não? Vinícius, você pondera sempre muito que a gente tem que tomar cuidado para saber que mercados a gente vai definir. Na sua avaliação, dá para definir algum mercado? Isso só pode ser definido no caso concreto ou não dá para definir mercado? E essa dificuldade de definição de mercado inviabiliza uma atuação concorrencial nesse setor? Boa tarde, né? É só um comentário da fala da Ana Flávia. Esses dias eu fui entrar numa plataforma, fazer parte de uma plataforma ela de compra e venda. E no termo de aceitação da plataforma, nos termos de uso, né? Não, eu fui ler, geralmente a gente nunca lê, dessa vez eu vou ler. A plataforma falava que o usuário dava total liberdade para a própria plataforma alterar o contrato a bel prazer dela. Então, assim, ela poderia fazer o que quisesse. Inclusive, quando da comercialização dos produtos na plataforma, eles poderiam aumentar ao prazer deles a comissão. Então, se a gente não tivesse atento a isso, você entra na plataforma e fala, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso e tudo mais, mas quando você não lê o termo de uso e a empresa vai, de certa forma, tomando o seu dinheiro, você começa a questionar, mas como, né? E no termo de uso estava escrito e quase ninguém percebe. Temos mais perguntas aqui, mas eu sugiro que façamos blocos de 3, tá? Para não ficar muito ótimo. complicado. Acho que blocos de 3 funcionam. Candidatos a responder. Existe sim uma proposta legislativa, na verdade existem 3 propostas legislativas que estão tramitando no nosso Congresso Nacional para poder reformular o Código de Defesa do Consumidor, né, trazendo a modernização do Código de Defesa do Consumidor, trazendo o e-commerce, né, o comércio eletrônico para dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Realmente é uma discussão muito intensa em relação à alteração de um código, né, que foi amplamente
trabalhado para poder ser construído. Eu não tenho dúvida que o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais completos do mundo, mas existe sim no nosso Congresso Nacional essa discussão, mas infelizmente ainda está parada. Inclusive, uma das pautas, né, que nos foi apresentada para esse novo governo, pela defesa do consumidor, era que houvesse um maior empenho, eu vou dizer assim, para que esses projetos legislativos fossem aprovados. Quer falar dessa primeira parte? Posso responder? Então, acho que o caso Decolar.com, ele mostra justamente a resiliência do CDC e a força da sua base principiológica. Então, acho que o problema não está no fato de o CDC ter 28 anos. Né? Tem um texto da Ana Frazão, inclusive, no Jota, fazendo uma análise do caso Decolar.com, dizendo que a fortaleza desse caso é justamente não ter se imbricado numa discussão específica de concorrencial ou de eficiência do geoblocking, etc., mas ter ido justamente para uma base principiológica de abuso de direito, né, numa visão mais geral, né, ali pensando os aspectos de justiça mesmo. Né, por que você está... É justo isso ou não é? Qual a razão de se fazer isso? E essa, para usar um termo aqui da Laura, né, da materialização do direito, quando você vai para a utilização de aspectos de justiça que são analisados caso a caso, porque a norma não te dá justamente a determinação de pode ou não pode, é ou não é, acho que essa é uma das forças do CDC e faz com que ele tenha atual relevância para esse eixo de discussão. Pergunta do Jonas. Tá, a gente se conteve aqui, fez uma análise realista, sóbria, moderada, mas o que dá para fazer? Eu acho que a experiência, especialmente da Comissária Europeia de Direito Concorrencial, que tem atacado não os casos de cartel, mas indo especificamente para atos de conduta unilateral, que são situações de abuso de poder econômico que diminui o bem-estar do consumidor, como o caso do Google Android, por exemplo. Eu acho a formulação do caso Android um caso fabuloso, porque ao fazer a amarração de que a Google tinha os seus contratos com a manufatura de pré-instalação de aplicações que iriam ter aplicações Google, né, amarrando o consumidor a usar não só o dispositivo, aparelho celular com sistema operacional Google, mas também um conjunto de aplicações do Google, ele impediu a disseminação, né, de uma economia de aplicações de internet no mercado europeu e impediu, em última instância, a capacidade do consumidor europeu de ter várias escolhas do que ele poderia usar e a livre oportunidade de não ter o pré-instalado do Google, mas sim o DuckDuckGo, ou não ter pré-instalado o Google Maps, mas sim uma outra aplicação. E isso geraria efeitos positivos para a economia europeia e para o cidadão europeu. Então, ela deslocou, na verdade, o que os americanos iriam configurar como bem-estar do consumidor de outra forma. Se você pega o modo de decisão dela, o raciocínio que ela faz para chegar nessa interface entre abuso de poder e bem-estar do consumidor, eu acho algo muito potente. Não é à toa que esses acadêmicos também desse campo mais progressista estão olhando para a atuação da Comissária Europeia como alguém que está desbravando teses de fronteira, e eu acho que isso pode ser aproveitado também para a discussão brasileira. Acho que ainda é muito cedo para a gente entrar nesses casos hipotéticos, como tem no livro, por exemplo, Virtual Competition, de que algoritmos vão estar tão bem calibrados para fazer a redefinição de preços e discriminação perfeita que você vai ter colusões, né, tácitas, então sistemas complexos informacionais recombinando e redefinindo preços de forma em microsegundos, fugindo do controle de quem está programando, etc. Acho que a gente não está em nenhum grau suficiente para construir um caso para atacar isso, nesse nível de caracterização automatizada, mas eu acho que ir mais na linha de construção de casos com uma redefinição do dano e de uma situação de abuso, e atacando principalmente o que é bem-estar do consumidor, acho que isso que é o caminho potente. Eu vou só complementar, Jonas, a resposta do Rafael, assim, tentando ser bem objetivo, né? Situações em que se identifique casos de bundling, venda casada, acordos de exclusividade,
políticas discriminatórias, e aí depois eu quero falar um pouquinho de política discriminatória, porque é um tema bem difícil, assim, e é onde dá muita atenção da defesa da concorrência com a defesa do consumidor. Depois eu até falo um pouco por quê, se vocês quiserem. Mas, assim, situações que você desvenda e você consegue perceber esse tipo de chave, né? Ah, aqui eu tenho uma venda casada, aqui eu tenho um bundling, que a diferença é, o bundling você está vendendo um produto só, né? Você podia até estar vendendo separado, mas você empacota de um jeito só, e a venda casada são 2 produtos mesmo, mas você só, para comprar um, você tem que comprar outro. Situações como essas tendem a serem vistas no mundo, nesse mundo que a gente está discutindo aqui, com mais vigor do que em ambientes da indústria tradicional, vamos chamar assim. Eu não sei, eu tenho até dificuldade de fazer essa separação mais, mas enfim, né, só para efeitos metodológicos aqui. Então, e esse tipo de situação, quando você identifica, te ajuda na discussão sobre mercado. Você tem um ponto que é bem importante, assim, você não precisa definir mercado relevante para você saber se aquela empresa, se aquilo é uma conduta anticompetitiva ou não. O que você precisa é saber se aquela empresa tem poder de mercado. Então, colocando em termos claros, definição de mercado relevante, definição de participação de mercado. Ah, o fulano tem 30% de mercado, 10% de mercado, 40% de mercado, 50% de mercado, é um indicador de que uma empresa tem poder de mercado. Você tem outros indicadores. Então, você não precisa definir o mercado, você precisa saber se a empresa tem poder. Entendeu? São coisas diferentes. E aí, o mercado relevante, a definição de participação de mercado, é para isso que você define o mercado relevante, né, para saber quanto cada empresa tem, foi um instrumento que se desenvolveu ao longo do século XX, porque a gente estava falando de indústrias tradicionais, né, enfim, era industrial e tal. É possível definir mercado relevante no mundo digital? É também. Mas, muitas vezes, você olhando para a conduta em si, ela te dá o racional de poder que a empresa tem também. Porque, às vezes, é uma conduta que só faz sentido acontecer se a empresa tem poder econômico. Senão, ela não conseguiria colocar aquela conduta, digamos, em prática, né? No fim, tem uma coisa meio de relação de causa e efeito aí, que no mundo digital muda um pouco. E aí eu acho que um ponto que no final é importante nessa história é que nessa questão da discriminação, o que é o mais difícil aqui? A discriminação, você conseguir, né, porque o Rafael falou aqui, porque a questão dos algoritmos, tem 2 questões que podem acontecer em decorrência dos algoritmos. Você pode ter um efeito de coordenação. Colusão tácita nunca foi visto pelo antitruste como um problema. O que é colusão tácita? É o efeito de um comportamento individual de um agente econômico tentando maximizar o seu lucro, o que em tese é legítimo desde que ele cumpra as leis de consumidor e assim por diante, mas o cara querer maximizar o seu lucro é em tese legítimo. A colusão tácita é o efeito dessa conduta para os outros, quando os outros concorrentes olham para isso e falam, eu vou seguir esse cara. Então, se ele é líder de mercado, ele aumenta o preço, eu vou aumentar o preço também. E aí você tem um efeito em que esse sujeito tinha uma opção de, ao invés de aumentar o preço também, manter o preço que ele tinha antes e vender mais, ele prefere não manter o preço e aumentar o preço. Isso é uma conduta ilícita? Não. Não é uma conduta ilícita. Só que isso é um jogo de tentativa e erro que nos mercados sem algoritmos
às vezes as empresas nunca conseguiam chegar nesse equilíbrio, ou demoravam muito. Com o algoritmo, ela pode chegar em menos rodadas, às vezes em uma rodada só. E aí a questão é, o fato de eu não estou combinando preço com meus concorrentes, mas eu tenho um algoritmo que capta informações do mercado, públicas, que eu uso como input para mim, para colocar o preço que maximiza o meu lucro, e isso gerar uma colusão tácita mais rapidamente, isso vai passar a ser um ilícito? Porque você está usando um meio diferente do que você usava antes. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, quando eu era moleque, que eu ia passar férias na casa de um primo meu, e ele tinha uma pizzaria. Ele dava a lista telefônica para mim e falava: Vinícius, liga para essas pizzarias aqui, pergunta o preço das pizzas aí de mussarela, calabresa, 4 queijos e portuguesa. E faz uma tabelinha à mão aí para mim, que eu vou ver qual é o preço que eu vou colocar nas minhas pizzas, olhando o preço dos meus concorrentes. Ele podia, né, querer concorrer mais, ou querer falar: pô, o concorrente aumentou o preço, eu vou aumentar também. Eu era menor de idade, tá? Então teria um excludente de ilicitude, mas não seria um ilícito eu ter feito aquilo lá, né? A questão hoje é que uma pizzaria hoje pode ter um algoritmo que faz isso e gera inteligência para ela gerar essa colusão, né? Essa é uma discussão que a gente vai ter, se isso vai ser um problema ou não, do ponto de vista antitruste. Do ponto de vista da discriminação, a tensão acontece muito porque um algoritmo que consegue fazer uma discriminação perfeita, com base em dados pessoais, às vezes nem com base em dado, mas consegue fazer uma discriminação perfeita, ele gera o sonho de qualquer empresário, né? Que é poder precificar de acordo com o preço de reserva de cada consumidor. Assim, eu consigo fazer o consumidor que está disposto a pagar mais por o meu produto pagar mais, e o consumidor que está disposto a pagar menos, pagar menos. Até que ponto isso é uma vantagem competitiva que ele obteve pelos meios próprios dele, digamos que ele tenha respeitado todas as legislações de proteção de dados pessoais e assim por diante, e até que ponto isso é uma conduta anticompetitiva? Ele vai gerar dano aos concorrentes dele? Provavelmente vai. Mas ele vai gerar dano aos concorrentes dele porque ele está sendo mais eficiente na forma de precificação? Ou porque ele está fazendo uma conduta anticompetitiva, né? Então, esse debate é um debate que a gente vai ter bastante ainda, eu acho que ao longo do tempo aí. Olá, bom dia, meu nome é Laura, sou professora da UNB e do UDP e gostei muito das palestras. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é relacionada à concorrência, dimensão da qualidade e privacidade. O Maurice Tuck e já alguns outros autores têm colocado que, considerando que a gente tem vários mercados na internet em que você não tem preço, considerando que o direito da concorrência sempre disse que a dimensão da qualidade era relevante, mas nunca, de fato, conseguiu se debruçar em relação a isso. Ele enxerga uma tendência, eu queria saber de vocês o que vocês acham em relação a isso. Ele enxerga uma tendência de que, nesses mercados sem preço, de que o antitruste deveria olhar mais para a dimensão da qualidade, eventualmente como a degradação da privacidade como uma conduta anticompetitiva, e essa questão da privacidade poderia se enquadrar na dimensão da qualidade. Nessa perspectiva, não seria, digamos, uma perspectiva de alterar os objetivos do antitruste ou nada assim. Apenas reforçar algo que o antitruste sempre disse fazer, mas nunca conseguiu fazer. Então, a pergunta é, vocês veem essa como uma tendência plausível? E quais seriam as dificuldades, né, dessa compreensão? A segunda pergunta, mais concreta, é relacionada ao ferramental que a gente tem hoje, né, o que todo mundo fala da toolbox. E se a gente olhar, inclusive, para a nossa lei hoje de defesa da concorrência, em que medida, quando eu olho a nossa lei, eu enxergo a gente conseguindo fazer mais, pensando aqui no próprio CAD,
Eu enxergo a gente conseguindo atuar mais em atos de concentração, pelo próprio dispositivo do artigo 88, quando ele fala de efeitos líquidos para o consumidor. Então, me parece que a gente tem uma abertura mais concreta, legal, para trabalhar com isso, do que trabalhar com condutas, porque nas condutas, em geral, você acaba olhando muito eventuais. Você precisaria conseguir a comprovação de um dano à concorrência. E isso acho que me parece mais difícil, tanto em relação à discriminação como em outras condutas anticompetitivas. Só para avaliar se vocês também veem isso. E é mais uma pergunta isso, com o ferramental que a gente tem hoje, dá já para trabalhar essas questões? Bom dia, Veridiana. Bom, pegando um pouco de carona na primeira pergunta da Laura, talvez, e concordando um pouco que talvez a nossa tarefa também seja pensar o que seria, então, o direito concorrencial hoje, não necessariamente trazendo paradigmas de antes para defender hoje, e dialogando também com a resposta do Zanata às primeiras rodadas de pergunta, como que a gente poderia articular numa construção de um novo ferramental para lidar com a economia digital e os desafios relacionados aos dados pessoais, muitas vezes tratados como um ativo, com os elementos de qualidade, liberdade de escolha, ou mesmo pensando nos dados pessoais como uma espécie de ativo e numa discussão de preço. Eu penso, na verdade, eu entendo até que seria melhor lidar com a questão a partir de uma perspectiva de qualidade, mas, enfim, com desafios que a gente tem hoje, casos que, inclusive, já são bastante criticados, e eu não sei como eles poderiam ter sido tratados de forma diferente se a gente articulasse esse ferramental de outra forma, como o caso de Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, se essa nova consideração desse ferramental poderia ter lidado com esse caso de uma maneira diferente. E a outra pergunta, tratando do tema aí mais específico de discriminação de preço, o Vinícius chegou a dizer que se a gente estivesse interessado em saber um pouco como seriam as diferentes perspectivas do direito concorrencial e do direito do consumidor na discriminação de preço e no bloqueio, do caso específico da Decolar, também seria interessante saber em que medida o direito da concorrência e o direito do consumidor olham para isso de formas diferentes e em que medida essas visões dialogam ou não. Bom dia, eu sou Ana Beatriz, sou doutoranda da Universidade de Brasília de Políticas de Comunicação e de Cultura, e eu gostaria de que vocês comentassem mais um pouquinho do caso AT&T e Time Warner, especificamente. Eu vi por alto a decisão do CAD, em que ela não considera as OTTs, no caso, como ela considera que não faz parte ali de considerar as OTTs nesse mercado de TV por assinatura, já a gente sabendo que existe sim uma queda do mercado de TV por assinatura pelo aumento tanto da concorrência de bolo publicitário, pelo caso de uso de dados, como do aumento das plataformas de streaming. E aí eu queria também que vocês comentassem um pouco sobre essa relação do direito concorrencial e o direito à comunicação, considerando esse tipo de produto como diferente, não só para você considerar o bolo publicitário ou o mercado, a economia, mas também nessa formação de opinião que esses produtos têm de diferencial. Obrigada. Oi. Só uma dúvida com a mesma acordinho. Já estamos encaminhando para o fim. Algum problema para vocês se durante as respostas dos painelistas já fossem feito um encerramento? Então, sem problema. Tranquilo. Assim, é muito difícil responder tudo isso aqui em 5 minutos. Né? Então, eu vou tentar construir uma narrativa e depois do painel a gente pode, enfim, conversar mais. Bom, dimensão, qualidade e preço. Verdade, né? Assim, o antitrust nunca deixou a dimensão de qualidade para trás, no sentido de possibilidade de geração de efeitos negativos à concorrência
não em decorrência de um aumento de preço, mas em decorrência de uma perda de qualidade, né? Ou até de uma perda de quantidade, né? A questão toda é que as ferramentas analíticas para perda de qualidade, normalmente elas estão associadas a uma discussão sobre, em mercados dinâmicos de inovação, a uma diminuição, a uma teoria do dano relacionada à inovação, né? Normalmente a inovação é vista como algo sempre positivo. O mercado é dinâmico, tem inovação, então tem que aprovar essa fusão e tal. E aí acho que é um ponto que eu queria complementar a minha resposta até em relação ao que o Jonas mencionou, perguntou aquela hora, que é o fato de que fusões e aquisições também tem que ser um objeto de uma preocupação importante nesses mercados. Talvez mais do que em mercados tradicionais, né? Tem toda a discussão sobre compra dos pequenos, das startups e assim por diante, que tem que olhar com cuidado. Mas a questão é que qualidade, ela pode ser aferida como perda de capacidade de inovação daquele mercado, em decorrência de uma conduta, mas ela é muito difícil você olhar para que aspecto específico da qualidade você está lidando, né? Quando a Ana, que foi a última a perguntar, falou da questão da diversidade, a gente associa qualidade dos meios de comunicação à diversidade. E aí, eventualmente, a gente pode olhar e falar, olha, essa fusão aqui, por exemplo, vai ter um impacto ruim, desproporcional em termos de perda de diversidade, e a gente vai ver isso, vai identificar isso como um problema de qualidade e a gente vai bater nisso, né? A empresa fusionada pode falar, não, mas eu vou melhorar a qualidade, porque, na verdade, com esse ato de concentração, eu vou poder colocar vou oferecer um tipo de serviço à população em termos de qualidade de vídeo muito melhor do que o anterior. E aí o órgão antitruste vai ter que olhar e falar assim, o que eu vou avaliar como a qualidade que vale mais aqui, né? Então, essa discussão, ela de fato é mais complexa do que quando você está falando de preço. Você está falando de preço, vai aumentar o preço ou não vai aumentar o preço? Acabou, né? Então, tem que inserir, mas gera mais complexidade, isso é normal, né? Em relação ao ferramental do CAD, tem uma discussão de policy aqui, que é importante de ser feita e, ao mesmo tempo, delicada de ser feita por quem já presidiu o órgão, que é um pouco o seguinte, eu vou ir para um caminho em que eu vou reforçar meu enforcement em condutas unilaterais e, eventualmente, em detrimento de um enforcement maior em cartéis, sendo que os europeus estão lá abrindo um monte de casos no mundo digital e na medida em que eles abrem esses casos, eu posso absorver isso eventualmente aqui e abrir o meu caso já depois que eles abrirem o deles, né? Eu tenho certeza que essa discussão ela acontece, né? Ou eu vou falar, não, eu vou tentar pegar condutas unilaterais no mundo digital em situações específicas relacionadas ao Brasil, que eu possa identificar um comportamento aqui que não é um comportamento global daquela empresa, que o remédio que for feito na Europa vai acabar tendo impacto aqui, ou com base no remédio que foi feito na Europa, eu abro o processo aqui e já imponho o remédio na mesma hora, se eu concordar com a visão europeia, claro, né? Como órgão antitruste. E quais são essas condutas, digamos, eminentemente brasileiras, se é que elas existem, né, para serem identificadas? Provavelmente tem, né? E talvez o caminho seja um pouco esse. E conduta unilateral é sempre difícil, né? É sempre difícil porque é o dia a dia da empresa, de qualquer mercado. Eu percebi isso muito depois que eu virei advogado, assim, porque cartel, é fácil você chegar para o empresário e falar assim, não pode conversar com o amiguinho,
né? Não pode combinar preço com o coleguinha do lado. Fusão e aquisição, o cara faz uma fusão, ele sabe que ele tem que chamar alguém para fazer uma análise de risco para ele. Ele não é o dia a dia dele. Acordo de exclusividade, política de precificação da empresa, esforço de vendas, estratégias comerciais, tudo isso está dentro de um pacotão que, dependendo de como for feito e de quem fizer, pode ser visto como um problema concorrencial. E o empresário muitas vezes faz isso, falando, não, mas eu estou fazendo essa política aqui de fixação de preço de revenda, por exemplo, porque eu quero competir, quero ganhar mercado. Eventualmente isso vai excluir meu concorrente porque ele não fez uma política tão eficiente quanto a minha, né? Então tem essa discussão como pano de fundo sempre nesses debates de condutas unilaterais, né? Meu tempo acabou aqui, a Marcela está olhando feio para mim, então não vou conseguir falar muito de AT&T Time Warner, mas eventualmente o Rafael fala aqui um pouco. Antes de encerrar, eu queria agradecer novamente, viu, Rafael, colocar o Ministério da Justiça à disposição de todos vocês, de todos nós consumidores. Lá é Casa da Cidadania, e qualquer irregularidade no mercado de consumo que os senhores identificarem, denunciem para a gente, porque a partir da denúncia de vocês que a gente consegue fazer uma análise real do que está acontecendo no mercado. Como todos sabem, o governo ele não tem estrutura de pessoal para a gente poder fazer análise de tudo que acontece no nosso mercado de consumo. Eu saio daqui, estou correndo para a ANEEL para poder falar de tarifa binômia. Então, assim, realmente a gente tem as nossas limitações, a gente precisa da sociedade participando conosco para a gente poder auxiliar e tentar aí punir qualquer tipo de prática ilegal da forma mais veemente, mais incisiva possível. E eu acho que a gente precisa trazer para a discussão como um instrumento mesmo a autarquia que vai aí regulamentar, fiscalizar e proteger e executar, né, a nossa lei de proteção de dados. Eu acho que essa discussão ela tem sim que voltar. Eu não sei se os senhores acompanharam como que a lei de proteção de dados passou no nosso Congresso Nacional, mas a autarquia ela foi vetada, né, do projeto de lei pelo nosso presidente da República sobre a ótica de que ela precisaria de uma estruturação administrativa, financeira, e em decorrência disso nos foi solicitado para um grupo de estudo para poder construir uma nota técnica falando qual que é a relevância dessa autarquia para a defesa do consumidor. E eu acho que um órgão especializado talvez seja um meio para a gente poder chegar numa eficiência maior de atuação. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor hoje já tem essa competência legal, mas, como eu disse, a gente tem as nossas limitações até mesmo de fiscalização e de conseguir identificar de forma concreta quais as ilegalidades, né, que a gente pode aí combater se tratando do mundo virtual em decorrência da sua amplitude. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser trazida, sabe, Rafa, porque eu acho que a gente precisa, talvez, se debruçar mais sobre esse assunto, porque talvez ali esteja a solução, talvez ali esteja a saída para a gente poder chegar aí num instrumento de efetividade. Falando só um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, o Rafael muito bem falou, é uma norma principiológica de ordem pública e interesse social. Qualquer coisa que estiver fora ou contrariando o nosso Código de Defesa do Consumidor deve ser combatida. E lá está expresso, igualdade na contratação. Lá, então, para mim, está de forma clara a proibição de descriminalização de qualquer tipo de prática, seja de venda de produto, seja de venda de serviço. Então, para mim, em relação à alteração de preço, em decorrência de localização, em decorrência de classe social de consumidor, para mim ali já está expresso de que é veementemente vetado isso aí, e sem precisar ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor advém de uma norma constitucional, né, determinando que o Estado atue aí na proteção da defesa do consumidor. Então, eu acho que
é realmente acrescentar, né? Eu acho que essas novas legislações, essa modernização do próprio CDC, ela vem para poder aí trazer essas inovações, essas modernizações sociais, para poder, como eu disse, facilitar e melhorar e trazer mais segurança para nós enquanto consumidores. Muito obrigada. Obrigado. E queria assim, reforçar o agradecimento pela sua participação nesse painel. É muito importante para a gente ter o governo na discussão. E também parabenizar todo mundo de governo que veio ao fórum. Pena que alguns do setor privado não puderam comparecer. Também a gente queria dar essa cara de debate multissetorial. E também agradecendo aqui em nome do Vinícius, ele pediu para agradecer o evento e a atenção de vocês. Sim, sendo muito sincero, Veri e Laura, não sei a resposta de como precisamente recombinar o conceito de qualidade com liberdade de escolha. Mas eu tenho lido muito o Stuck também, e eu acho que a gente está numa posição privilegiada. Assim, a gente está na posição de disputar o conceito. Nós somos ativistas de direitos digitais, que participamos da construção do Marco Civil, nós estamos numa discussão progressivamente maior de concorrencial, nós temos experiência, nós somos do campo também de defesa do consumidor, acho que não tem lugar melhor para se estar, para fazer uma discussão do que é bem-estar do consumidor e do que a gente pode reconsiderar como qualidade, né? Sempre vão entrar nas questões técnicas, tá? Mas o que precisamente, então, quais são as dimensões da qualidade que você considera? E aí eu acho que teoria tem um impacto concreto muito grande. Assim, a nossa possibilidade de disputar esse campo teórico, né, e por meio de policy papers, de eventos, de produção, etc., é uma oportunidade. Um caso que eu acho emblemático, tem um texto de 2 italianos publicados numa revista pela Faculdade de Viena, que chama The Privacy Antitrust Interface, em que eles olham especificamente o problema que a autoridade alemã de antitrust está levantando sobre o Facebook, né, do uso de captação de dados em páginas de terceiros, de pessoas que são ou não usuárias do Facebook, né, e eles, nesse paper tem uma discussão que eu acho que é interessante, que eles não dão uma resposta definitiva, mas é dizer, tudo bem, você tem ali não tem um valor claro, um preço do que significam, qual é o valor desses dados, e não tem também muita clareza se o fato de o Facebook estar nessa posição entrincheirada em que ele consegue captar mais e mais e mais dados, o quanto precisamente isso gera de eficiências ou de produtos melhores ou de coisas que são benéficas para o consumidor. Está em aberto isso. Mas uma provocação que esses pesquisadores fazem também é o fato dessa coleta ser muito intensa para a própria utilização dos serviços que seriam de benefício do consumidor. Isso em si já não é um problema quando você passa a internalizar os valores da proteção de dados pessoais para entender essa economia de dados, ou o que seria um serviço de qualidade prestado na camada de aplicação de internet por uma empresa como essa. E aí eles dizem, isso é interessante, mas também é um problema porque não sabemos precisamente o quanto de impacto concreto isso tem para o consumidor, nem mesmo a diferenciação entre quais tipos de dados são mais ou menos valiosos, o que está se coletando necessariamente, como é que se processa esses dados. Então, tem ali uma série de pontos de interrogação e perguntas que eu acho que são interessantes para mim, que vêm de fora do campo do concorrencial, é que não me surpreende quando as perguntas são básicas. Quando alguém pergunta, tá, mas o que é qualidade? Eu gosto de tentar entender coisas básicas. Acho que a vantagem de quem está chegando meio de fora é que você não está contaminado por um conceito muito tradicional já afirmado num campo, né? Então, isso nos dá, pelo menos, a possibilidade de experimentar um pouco mais e fazer esses exercícios de imaginação. O que eu gostaria de propor para a gente aqui é que a gente fizesse mesmo um esforço conjunto de manter essa conversa e organizar coisas, assim, organizar eventos e publicações, porque acho que os primeiros passos foram dados de trazer essa discussão, mas como a gente está vendo aqui no debate, tipo, são centenas de provocações interessantíssimas e também de alta densidade conceitual. Então, acho que a gente está numa... Talvez nós tenhamos pouco tempo, né, infelizmente, para fazer tudo o que queríamos fazer, mas me parece que a tarefa urgente é a gente organizar essa discussão e tentar incidir. Um último ponto que eu acho interessante para as ONGs, especificamente, é que eu acho que a nossa incidência nessa interface de proteção de dados pessoais e concorrencial não precisa ser necessariamente no CAD, né? Por exemplo, a CEPRAC.
A CEPRAC tem capacidade para atuar como amicus curiae em elementos de defesa da concorrência. Eles tiveram uma atuação importante no caso Guia Bolso e Bradesco, fizeram inclusive um parecer dizendo como que a titularidade dos dados pessoais é um componente importante para se pensar que o consumidor tem sim o direito de dizer se o dado dele financeiro vai ou não para o Guia Bolso, quais são os limites que o Bradesco poderia impor no nível tecnológico ou não para amarrar, para segurar esses dados. E é um ator, eu acho que fazendo esse curso com a Marcela e com o Vinícius me parece interessante, que é olhar a possibilidade de incidir com o CAD também, mas também com a CEPRAC, no modo como eles se posicionam, e também a possibilidade de participar e de discutir quando o DPDC tem uma tarefa de produzir notas técnicas em casos como, por exemplo, esse de discriminação de preço, que não é uma discussão concorrencial, mas que vai trazer muito mais a carga do CDC, mas que vai ter uma interface interessante para a gente. Então, tem uma possibilidade de olhar para 3 horizontes de atuação enquanto a nossa comunidade de direitos digitais. Gente, queria agradecer também de novo a presença de todo mundo, novamente agradecer ao CGI, ao Fórum, pela organização dessa mesa, pela possibilidade da gente discutir esse tema aqui, que, como todo mundo já disse, tem diversas interfaces e muitos desafios, então a gente sai daqui com muito mais perguntas do que respostas, o que é bom para a conversa continuar acontecendo. Agradecer quem acompanhou online também. Agradecer também a Lívia, que é a nossa relatora desse workshop, dessa mesa. E encerrar a mesa por aqui. Acho que os palestrantes talvez fiquem aqui mais um tempinho, se vocês quiserem abordar diretamente para responder perguntas que eventualmente não conseguiram ser respondidas por conta da nossa limitação de tempo. O pessoal talvez fique um pouquinho à disposição, tá bom? Muito obrigada e boa tarde para todo mundo.